Eu vou te mostrar um passo a passo para nunca mais esquecer como calcular quantas baterias usar no sistema de energia solar off-grid. Se você quiser saber mais essa, bora pro vídeo de hoje. Fala meu amigo e minha amiga, tudo massa? Bom, para começar precisamos saber qual é o consumo diário dos equipamentos que serão alimentados com a energia das baterias. Então vamos considerar aqui a seguinte situação. Uma geladeira simples de 150 watts, uma TV de 125 watts, um roteador de 12 watts, 5 lâmpadas de 9 watts, totalizando 45 watts, e para saber o consumo desses equipamentos, basta pegar a potência de cada equipamento e multiplicar pela quantidade de horas que cada um vai ficar ligado durante o dia. Então vamos lá supor uma seguinte situação. Por mais que a geladeira fique ligada 24 horas na tomada, o motor do compressor ele não fica sempre funcionando. Em condições normais, ele trabalha em torno de 8 a 12 horas por dia e vai variar de acordo com o uso, quantas vezes você abre a porta da geladeira, enfim. Ele trabalha para manter a temperatura interna controlada. Então vamos considerar aqui 8 horas. Logo, o consumo da geladeira será de 150 watts vezes 8 horas, que é igual a 1.200 watts-hora. 1.200 watts-hora por dia. Beleza? Vamos lá, segundo caso aqui. A televisão eu vou considerar um uso de 4 horas, então o seu consumo será de 125 watts vezes 4 horas, que é igual a 500 watts-hora dia. Já o roteador fica ligado o tempo todo, ou seja, o consumo será de 12 watts vezes 24 horas, que é igual a 288 watts por dia, beleza? Por fim, temos 5 lâmpadas que eu vou considerar um uso de 6 horas por dia, o que resulta em um consumo de 45 watts vezes 6 horas, que dá o resultado de 270 watts diariamente, beleza? Watts-hora diariamente. Somando o consumo de todos os equipamentos, teremos 2.258 watts-hora por dia. Na conta de energia, a gente costuma ver o consumo em kWh, então basta você dividir por 1.000 e teremos 2.258 kWh. 2,25 kWh, beleza? Eu vou arredondar aqui para ficar mais fácil para 2,26 kWh. Aí todo mundo fala a mesma língua aqui. Pronto, já temos o nosso consumo. Simples, né? Primeira etapa vencida. Agora temos uma etapa importante antes de partir para o cálculo das baterias. Nos sistemas off-grid precisamos considerar um fator de correção do consumo. Para você entender de maneira mais simples, como o inversor ele não tem de fato uma eficiência de 100%, é preciso uma quantidade de energia maior na sua entrada para que de fato ele consiga fornecer a quantidade que as cargas de fato vão precisar. Além disso, também são considerados perdas nas baterias. Então, para definir o fator de correção, vamos considerar a eficiência de cada equipamento. As baterias de chumbo ácido possuem uma eficiência de 80 a 90%. Eu vou considerar aqui 85%, ou seja, 0,85. É só você dividir 85 por 100. A eficiência do inversor é informada no datasheet do modelo que você vai usar. Eu vou ser um pouco conservador aqui e também vou considerar uma eficiência de 85%. Então considerei o inversor e a bateria de chumbo ácido com a mesma eficiência, beleza? Logo, o nosso fator de correção de consumo será de 0,85, que é a eficiência da minha bateria, vezes 0,85, que é a eficiência do meu inversor, o que vai dar 0,72. Dessa forma, basta dividir o consumo de 2,26 kWh por 0,72 e teremos um consumo corrigido de aproximadamente 3,14 kWh por dia. Você entendeu por que eu preciso fazer isso? Então, quando chegar no meu inversor 3,14 kWh dia, eu de fato vou conseguir aproveitar 2,26 kWh por dia, porque tanto o meu inversor quanto a minha bateria tem perdas, e essas perdas, essa diferença de 3,14 kWh por dia para 2,26 kWh por dia, são as perdas do meu sistema que ficam ali no meu inversor e na minha bateria. Então por que eu preciso de 2,26 kWh por dia? Porque essa de fato é a energia que as minhas cargas precisam para funcionar, que a gente calculou no passo 1. Simples, né? Então estamos aí com esse número, 3,14 kWh por dia. Então, agora de fato vamos determinar quantas baterias são necessárias para armazenar essa quantidade de energia. Para fazer os cálculos, vamos dividir em etapas. Primeiro de tudo, eu vou determinar a autonomia do meu sistema em dias. Quanto tempo eu quero que o meu sistema funcione sem nenhum sol na minha cidade? E essa é a autonomia do meu sistema. Então, para isso, eu vou determinar a tensão do meu banco de baterias,
determinar a profundidade de descarga das baterias, vou calcular a energia armazenada nas baterias e escolher a bateria que eu vou trabalhar. Depois eu vou calcular o número de baterias em paralelo e calcular o número de baterias em série, depois eu vou calcular o total de baterias. Calma, parece muito fácil, mas é só você seguir essa receita que vai estar tudo certo. Então vamos lá. Então vamos às etapas. As 3 primeiras não vamos precisar fazer as contas e são bem tranquilas. A autonomia do meu sistema será de 1 dia. Aqui é importante deixar claro que isso é uma escolha minha, quanto maior a autonomia, mais baterias eu vou precisar. Então eu escolhi 1 dia. O banco de baterias vai depender do inversor que você vai usar. Eu vou considerar um inversor de 24 volts. Então o nosso banco de baterias também será de 24 volts, tem que ser compatível, beleza? A profundidade de descarga será de 30%. Quanto mais eu descarregar a minha bateria, menos ela vai durar. Então é recomendado descarregar no máximo 30% para a tecnologia de chumbo ácido. Então 30% fica ali numa eficiência ótima entre o custo-benefício, entre a duração dela e o custo de fato de eu manter todas essas baterias. Então, determinando esses valores, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é calcular a energia armazenada na minha bateria. A energia consumida é de 3,14. Você lembra? Eu já corrigi essa energia. Como eu escolhi a autonomia do sistema de 1 dia, então eu preciso de fato que as baterias tenham energia armazenada de 3,14 kWh, porque eu quero 1 dia só de autonomia. Então, por exemplo, se eu tivesse escolhido uma autonomia de 2 dias, concorda que seria só eu multiplicar por 2, né? Porque eu precisaria do dobro da energia armazenada dentro do meu banco de baterias. Determinado isso, vamos para o próximo passo, que é: como eu vou usar 30% de energia de profundidade de descarga, ou seja, eu vou usar 30% somente da energia que existe armazenada no meu banco, e essa é a profundidade de descarga que eu escolhi anteriormente, a gente precisa aumentar a quantidade de energia armazenada, de modo que quando eu tenha de fato os meus 3,14 kWh, a minha bateria ainda esteja 70% carregada. E como que a gente vai fazer isso? É muito simples. Então a energia armazenada, que é 3,14, isso que eu quero ter armazenado, dividido por 0,3, que é a minha profundidade de descarga, eu vou ter 10,46 kWh. Então eu preciso de um banco de baterias que tenha 10,46 kWh armazenado, de forma que eu use 30% dessa energia, então aí de fato eu vou usar 3,14 kWh por dia, e considerando perdas da bateria e do inversor, eu vou entregar para minha carga 2,26 kWh. Beleza? Olha que legal e simples que é o raciocínio. Então, continuando os nossos cálculos, como a capacidade das baterias é expressa em ampere-hora, temos que transformar a unidade de medida de watt-hora para ampere-hora. E para isso, basta dividir a energia armazenada pela tensão do banco de baterias. Então, a energia armazenada em ampere-hora, que é 10.460 watts-hora, dividido por 24 volts, tensão do meu banco de baterias que eu já escolhi, eu vou ter 436 ampere-hora. Bom, então já temos a energia armazenada, agora vamos para a quinta etapa, que é escolher a bateria que eu vou trabalhar. Eu vou usar baterias de chumbo ácido de 220 ampere-hora com o regime de descarga C20 e a tensão nominal da bateria de 12 volts. Só para ficar claro, nos sistemas fotovoltaicos é bastante utilizado o regime de descarga em C20, que quer dizer o quanto de capacidade que a bateria tem ao ser descarregada por 20 horas. Beleza? Com esse valor definido, agora podemos partir para a sexta etapa e calcular o número de baterias em paralelo e depois calcular o número de baterias em série. Então, se cada bateria tem 220 ampere-hora de energia armazenada, eu preciso, de fato, que eu já calculei de 436 ampere-hora, basta dividir a energia armazenada no banco de baterias para que você tenha aí a quantidade de baterias em paralelo. Então, o número de baterias vai ser 436 dividido por 220, que vai dar 1,98 baterias. Obviamente, vamos arredondar para 2 baterias. Então, agora que nós já sabemos isso, vamos para a sétima etapa, que é calcular o número de baterias em série. Como o nosso banco de baterias é de 24 volts e cada bateria tem 12 volts, para eu saber quantas baterias eu preciso ligar em série, é muito simples, né? Basta eu dividir 24 por 12, então vão dar 2 baterias em série. Ou seja, eu preciso de 2 baterias de 12 volts para ter 24 volts, então eu vou ligar 12 com 12 em série, eu tenho 24 volts na saída. E por fim, o que a gente vai fazer para calcular o número total? Basta eu pegar o número de baterias em paralelo e o número de baterias em série e multiplicar um pelo outro, ou seja, 2 vezes 2 é 4. Então, resumindo, para eu ter baterias para alimentar algumas cargas com um consumo diário de 2,26 kWh, usando uma profundidade de descarga de 30%, um banco de baterias de 24 volts
Com uma bateria de 220 ampere-hora e autonomia de um dia, eu preciso de 4 baterias. Eu dei uma pesquisada aqui rápido e eu vi os preços dessas baterias, elas estão em torno aí de R$ 1.700, alguma coisa nesse sentido, né? E agora aqui me conta nos comentários, você pretende de fato se desconectar na rede e instalar um sistema off-grid na sua casa? Deixa aqui nos comentários e me fala se você vai usar um sistema de 12 ou 24 volts. Forte abraço, te vejo na próxima.